Olá, amigos, bem-vindo novamente ao nosso canal, Vinho Novo em Áudios Novos. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso estado, o que a Bíblia diz em relação a nós. Em muitos textos a Bíblia trata sobre inimigos. No Velho Testamento a gente via que o povo tinha os inimigos, que tinha que conquistar e tinha que tirar, desocupar a terra que estava ocupada pelos inimigos. Então essa desocupação da terra é a mesma coisa que a gente faz hoje, né? Então quando o Senhor nos encontra, nos chama pelo nome, nossa terra está ocupada, tá? E Ele, como marido, cuida, como já falei para vocês em outros vídeos, e vai nos levando para um lugar que a gente desocupe essa terra. E para desocupar essa terra, a gente é parceiro do nosso auxiliador, que é o Espírito Santo, tá? E na Bíblia, dentro do que a gente estava falando, tem vários nomes, vários adjetivos que Deus nos dá para mostrar como a gente está, como está o nosso coração. Até porque é um coração contrito, né, que ele se agrada, um coração que busca. Então lá, em toda a Bíblia, ela fala que as pessoas que estão buscando Deus, elas são chamadas de inocente, de pobre, de reto, desamparados, órfão, piedoso, sensato, puro, viúva, mansos, desvalidos, pacificadores, solitários. Então, essas pessoas que estão necessitadas de auxílio, de ajuda, elas são aquelas pessoas que têm um coração que busca a Deus, que tem uma sede, que tem fome e sede de justiça, como também lá as bem-aventuranças falam. Por quê? Porque tem um coração rendido, tem ainda muitos pecados, está ainda debaixo de maldição, mas tem uma busca, uma sede, uma fome, dizendo, olha, tem algo errado na minha vida e eu preciso que Deus me mostre. Então, essas pessoas são chamadas desses nomes. Estão por toda a Bíblia. E ainda lá em Tiago fala que a gente tem que alcançar essa situação de justo, de reto, para que ser aprovado por Deus. Mas quando o nosso coração ele fica endurecido pelo pecado e os véus são colocados sobre a gente do pecado e a gente não tem uma busca por Deus, não tem um coração arrependido, a Bíblia também começa a Deus nos dá alguns nomes, tá? E também por toda a Bíblia, esses nomes, primeiro ele fala que a gente está em situação de inimizade contra Deus, tá? Então, quando a gente é amigo do mundo, onde o mundo tem coisas em nós ainda, então nós não vencemos os nossos inimigos e eles têm coisas em nós ainda, a gente se torna inimigo de Deus. E quando a gente está nesse estado de inimigo de Deus e em amizade em relação ao mundo e não tem um coração que tem busca por Deus para sair dessa condição, Deus começa também nos dá alguns nomes, tá? E tem esses nomes também por toda a Bíblia. Então, rebelde, iníquo, perverso, pecador, estulto, desperdiçador, maldizente, abomináveis, profano, contradizentes, acusador, avarento, insensato, louco, sanguinário, fraudulento. E a lista não para, tá? Então, quando você lê lá em Provérbios, aqueles nomes que estão lá não é para quem está condenado, porque lá em Marcos 16 fala, ó, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então nós, quando cremos, saímos da situação de condenação. Então a Bíblia não é para quem está condenado, a Bíblia é para quem já não está mais em estado de condenação, tá? Então nada do que a Bíblia diz, então pensa assim, quando você lê lá, o impuro, o insensato, essas pessoas não são aquelas que estão no mundo, aquelas que não conhecem a Jesus ou que já conheceram e não aceitaram crer em Jesus. Esses nomes que a gente vê lá é para a gente como cristão. A Bíblia é feita para o crente, somente para o crente. Quem não conhece Jesus, quem não aceita Ele como Senhor e Salvador, ele não tem nada do que está escrito na Bíblia para ele. A única coisa que está escrita na Bíblia para ele é que ele já está condenado. Tá? Já está em situação de condenação. Então, nada do que a pessoa vai ler vai fazer sentido algum para ela. Mas para a gente, essas palavras que eu falei, elas têm que fazer algum sentido. Quando o Provérbios, nos primeiros capítulos, fala muito da mulher adúltera. A mulher adúltera é a mulher que está debaixo de ciúmes, que está em estado de adultério em relação a Deus. Então, todos esses nomes aqui pertencem para a gente. Tá? Então as bem-aventuranças está falando, olha, observe teu coração, você tem fome e sede de justiça, você se sente pobre de espírito, você é humilde, você tem buscado essa humildade em Deus, você é pacificador, né? Então esses nomes que estão ali são para aqueles que estão buscando, para aqueles que Deus vai
afligir, vai se colocar nessa situação de pobre, de órfão, de viúva, que é para podar e dar frutos, e que usa assim as maldições para isso, porque ainda tem pecado ali na pessoa, e muitos, tá? Mas ele está fazendo a poda para que a pessoa frutifique. Agora, quem já está na situação de um coração endurecido, que Deus está falando, olha, abominável, impuro, contradizente, profano, mente dividida, ele está na situação de que Deus fala assim, olha, eu vou lançar no fogo, de uma ameaça, tá? Onde Deus está falando assim, olha, eu vou lançar no fogo, se não tiver arrependimento, eu vou lançar. É como se fosse... que Deus está nos considerando como se fosse joio. Por quê? Tem uma característica de cristão, tem uma aparência, mas não tem frutos. Tá? E o que está ali dentro da pessoa é como se Deus visse como, por ser inimigo de Deus, é como se fosse um estado onde seja colocado como se fosse pelo diabo, porque quando fala que o joio é colocado pelo diabo, ele parece cristão, mas não é. Então, até mesmo as parábolas, nenhuma parábola que está ali, ela é para o não cristão, tá? Ela é pro cristão, desde a parábola do semeador, todas as parábolas somente é para o cristão, para se ver no estado de pecado, de fora do caminho, de muito preocupado com a parábola do semeador, a questão dos espinhos, muito preocupado com as coisas desse mundo. Então, tudo que está na Bíblia se refere ao cristão. Tá? E quando ele fala assim que a gente é inimigo, né, que a gente está em estado de inimizade contra Deus, a gente está como se fosse o povo que atacava os de Deus, tá? Por quê? Porque se o povo tivesse debaixo de obediência, os inimigos, mesmo sendo muitos, se tornavam poucos, porque Deus fazia deles os fracos se tornarem fortes, tá? Então aquele versículo que fala que tudo que posso naquele que me fortalece, é isso. Eu posso vencer os pecados porque o Senhor está comigo. Então a nossa fraqueza quanto povo que tem buscado obedecer, nos faz com que a gente consiga destruir os inimigos. E quem são os inimigos, né? As características dos pecados que estão na gente são as características daqueles povos que tinham deuses específicos que influenciavam ele, ou sensualidade, ou imoralidade, ou quando oferecia os seus filhos a Moloque. Então, esses pecados que falavam lá em relação àqueles deuses, são os pecados que estão na igreja hoje, né? Quando a gente pensa assim, oferecer os filhos a Moloque, mães e pais que têm filhos, mas acabam terceirizando completamente os filhos. Então, a gente está debaixo dessa influência, por pecado, oferecendo filhos a Moloque. Ou quando estão debaixo de imoralidade sexual, os pais não conseguem se livrar da pornografia. Tem uma influência de Deus, de uma entidade, de demônios ainda naquela família, que estão prendendo elas ao pecado, que são pecados de iniquidade, que são ligados à raiz geracional, e que está falando, tem influência desse Deus, dessa entidade, desses demônios que está influenciando essa pessoa mantendo ela debaixo desses pecados. Então, quando o Velho Testamento está falando lá do tipo de inimigo que o povo teria que vencer, que na terra que estava ocupada, como eu já falei para vocês, né, que a terra prometida que somos nós, né, que é o santuário, estaria ocupado, é as características da nossa ocupação. Quem que está nos ocupando? Que tipo de pecado? Quais são as raízes desse pecado? Né, a maldade que produz amargura? Que tipo de pecado que está nos prendendo ainda, nos tornando inimigos, nos fazendo parceria com os inimigos de Deus, né? E também nos tornando inimigos de Deus, né? Então, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, quais são as características? Então, quando a Bíblia lá no Velho Testamento está falando dos inimigos de Deus, são as características dos nossos pecados, mas que na nossa intenção e busca por Deus, a gente se torna com um coração obediente, querendo obedecer, porque aquele que ama é aquele que obedece. Deus nos trata com o auxiliador e nos faz, mesmo nossa fraqueza, vencer grandes exércitos, tá? Por quê? Porque quando a gente vem a confissão de um pecado, a gente se arrepende de um pecado, tem festa no céu, a Bíblia fala. Não é só aquele pecador que vai lá na frente. Toda vez que um pecador, que somos nós, se arrepende, tem festa nos céus. Então, por quê? Porque mesmo a gente sendo fraco, a gente consegue destruir grandes inimigos, que é o que está aí movendo esse mundo. E que, de alguma forma, ainda estava nos influenciando pela questão dos nossos pecados geracionais, né? As iniquidades, as transgressões e mesmo os pecados próximos, aqueles que erram, a gente erra o alvo ali, próximo, tá? Então, toda vez que a Bíblia está falando desses inimigos, esses tipos de influência,
desses deuses, vai estar influenciando as nossas vidas, de acordo com os pecados, as linhas de pecados de cada família, e que nesses lugares a gente vai precisar da ajuda, debaixo da nossa fraqueza, do auxiliador que é o Espírito Santo. Então, por isso que a gente, sendo um povo com pouca força ainda hoje, mas com a ajuda de Deus, que é do Espírito Santo, a gente consegue vencer grandes inimigos. Então isso nos dá esperança em relação ao pecado. Então nós não somos vítimas deles. A gente tem um auxiliador, a gente tem Deus que vai estar dando condições para a gente vencer essa guerra. Tanto que Ele nos capacita com a sua armadura, né, a armadura de Deus, nos dá auxílio em relação a corpo, então a gente não está sozinho, né? Mas a Bíblia também fala assim, que as consequências de um ato de também vai gerar consequências no corpo como um todo, como foi lá depois da Batalha de Jericó, né? Um que escondeu o despojo de Jericó. Então, assim, quando a gente tem consequências individuais, a gente tem consequência quanto igreja, quando a gente não busca o arrependimento quanto igreja e individualmente. Então, individualmente, se a gente buscar o arrependimento, a gente vai impactar toda a igreja. E se individualmente a gente não buscar o arrependimento, também a gente vai adoecer todo o corpo. Então, é muito importante, assim, a gente ver a Bíblia como um todo. E a gente tem que... Por quê? Porque isso só vai se completar, né? Depois que a gente passar as primeiras coisas, essas lutas todas, essa primeira parte da nossa vida, que é o tempo aqui na Terra, a gente alcançar a salvação, tá? Mas é através dessas aflições que a gente vive aqui, a gente tem a chance, não que o crente vai viver só em aflição, mas que muitas delas vai servir sim para nos podar e nos levar à maturidade,